Oi, tudo bem com você? Eu sou o professor Ernesto, professor de Geografia, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para você que é meu aluno do Ensino Médio, essa aula é do segundo ano, sobre a ocupação territorial do Brasil. Não se esqueça, depois da aula eu vou postar 2 vídeos. Os 2 vídeos você vai ter que fazer um resumo de cada um e entregar na escola. Isso vale nota, tá bom? Nós estamos vivendo num tempo da epidemia. Então essa aula online você se prepare e entregue isso na escola, tá certo? Vale para o primeiro bimestre. E para você que não é meu aluno, se inscreva no canal. Vale também para você que é meu aluno da prefeitura. A aula vale também para o 7º ano, que é o mesmo conteúdo. Então, retomando. Ocupação territorial do Brasil. Só lembrando que o nosso país é o 5º maior país do mundo. Ele fica atrás da Rússia, que é em primeiro lugar, o maior país do mundo. O segundo maior país do mundo é o Canadá. O terceiro é a China. O quarto são os Estados Unidos, devido a eles serem proprietários do território do Alasca e do Havaí. O Brasil ocupa o 5º lugar. Gostaria de mostrar no mapa, ainda para recapitular. A Rússia, vamos lá. A Rússia, maior país do mundo, pertence a 2 continentes, Ásia e Europa. O segundo, o Canadá, o segundo maior país do mundo, fica na América do Norte. A China, ocupando o 3º lugar, um dos mais povoados do mundo, tá? O quarto, os Estados Unidos, porque eles são também donos do Alasca, que não fica no território norte-americano, e das ilhas do Havaí, que fica no Oceano Pacífico. Somando esses 2 territórios, eles passam na frente do Brasil, que acaba ficando com o 5º lugar. Pois bem, vamos lá então. No período das grandes navegações, que ocorreram antes do 1500, começaram então os países que mais tinham habilidade com as navegações, conheciam instrumentos de navegação, tinham também coragem, né, de sair pelo mundo. Os países que mais fizeram essas colonizações, esses desbravamentos, foi Portugal e Espanha, o Reino de Portugal e o Reino da Espanha, localizados na Europa. Tinha a Inglaterra, a França, mas quem mais se aventurava foram os portugueses e espanhóis. Porque existia muito medo, muitos mitos, existia um medo de monstros marinhos, tinha um medo também de que, navegando, de repente, ia aparecer lá um abismo e o navio, o barco ia cair num precipício, tipo uma cachoeira, assim. Então morriam de medo. Então os mais corajosos, portugueses e espanhóis, saíram colonizando países. No princípio, os portugueses e espanhóis saíam daqui da Península Ibérica, navegavam próximos à costa africana. Dobravam aqui o Cabo da Boa Esperança, onde hoje fica a África do Sul, e se dirigiam até a Índia. E na Índia eles traziam temperos, tá? Pimenta, orégano, noz moscada, temperos, e levavam para Portugal e Espanha. Isso era um comércio milionário, tá? Eles ganhavam muito com isso, enriqueceram muito com isso, porque eles abasteciam todo o mercado europeu. Por que os temperos? Porque o tempero servia para conservar alimentos. Na época não tinha geladeira, certo, gente? 1490, 1500. Então, jogando esse tempero, você dava uma certa vida útil aos alimentos. Então, eles desbravaram o Oceano Atlântico, mais próximos do oceano, próximo da costa da África. De repente, um mais corajoso lá, o Cristóvão Colombo, aceitou o desafio de se lançar ao mar. Ele ofertou essa ideia dele ele era genovês, italiano. Ele lançou essa ideia de sair desbravando, não aqui pela África, mas desbravando o mundo, sentido aqui rumo a oeste. E a Itália não bancou, ficou meio com medo, o rei da Espanha bancou. E o Cristóvão Colombo saiu então desbravando, e por volta de 1490, por volta disso, tá? Em geografia a gente não guarda muitas datas,
mas só para contextualizarmos. Antes de 1500, o Cristóvão Colombo, já estava sem água, sem comida, mas chegaram aqui na América. Tá? E quando descobriu essas terras novas, ele resolveu dar o nome em homenagem ao antigo desbravador, navegador Américo Vespúcio. Então ficou chamado de América, essas terras. E mandou o aviso para o rei, lógico que ele não mandou um WhatsApp, né? Mandou alguém de volta para avisar o rei da Espanha que haviam descoberto terras novas. A notícia se espalhou e foi muito bem-vinda na Europa. Os portugueses logo se seguiram e também vieram para a América. E chegaram aqui no Brasil, terras novas. E mandaram também um aviso para o rei de Portugal que eles já tinham descoberto terras novas. Começou exatamente a colonização a partir de 1500, mas já eram terras conhecidas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês mapas antigos, anteriores ao próprio descobrimento. Nós gravamos essa data, 1500. Não, já conheciam, já eram terras conhecidas. Só começaram a ser mais ocupadas, mais desbravadas, né, colonizadas a partir de 1500, tá bom? O 1500 é um número assim, mas já eram terras que inclusive já estavam no mapa, desenhados antes de 1500. Os portugueses então chegaram no Brasil e começaram então a colonizar essas terras para levar riquezas para o rei de Portugal. Então tá, continuando. Os portugueses e espanhóis então conheceram a América, começaram a colonizar. Mas havia uma confusão. Eles brigavam por esses territórios. Estavam já a ponto de fazer uma guerra entre os dois reinos da Península Ibérica, dois reinos europeus. E essa guerra não era boa para nenhum dos dois países. Então fizeram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Eu até vou anotar aqui. Para não entrar em guerra, os dois reis combinaram então, o rei de Portugal e Espanha, combinaram um acordo que foi assinado no castelo da cidade de Tordesilhas. Tordesilhas é uma cidade que existe até hoje, tá? Hoje é uma cidade que tem internet, tem metrô, mas no passado existia um castelo onde foi assinado esse acordo. E esse acordo, ele visava o seguinte: dividir as terras, parte das terras para Portugal e parte para Espanha. Uma linha imaginária traçada cortando o Brasil, e uma linha imaginária que essas terras ficariam para Portugal, deste lado, e desse lado a Espanha. Nesse acordo, então, todas as terras do lado de cá, do lado mais a oeste, pertenceriam à Espanha. E do lado leste, pegando aqui as cidades do litoral do Brasil, avançando aproximadamente aqui uns 1.500 quilômetros, não muito mais do que isso, no máximo 2.000 quilômetros, ficariam para Portugal. E nesse acordo, então, o resultado dele, a gente pode ver até hoje, que os nossos vizinhos todos, praticamente todos, falam espanhol. Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, começando lá em cima no México, alguns países aqui da América Central falam espanhol. Isso é um resquício, um resultado do Tratado de Tordesilhas, que vigorou por um bom tempo, próximo de 150 anos, mais ou menos, isso foi respeitado. Foi passando o tempo, Portugal, vendo que a Espanha não tinha condições de tomar conta das terras brasileiras do lado oeste, devido a dificuldades, eles começaram a invadir, começaram a ocupar o território com colonizadores portugueses e foram tomando conta, ficando com esse território. É aquela coisa assim, uma frase, ganhou, mas não levou. A Espanha ganhou o Brasil, era dona do Brasil,
Atenção aqui ao mapa. Essa parte era espanhola, pertencendo à Espanha, mas os portugueses não deixavam os espanhóis atracarem nos portos brasileiros, portos pertencentes a Portugal. Então os espanhóis não conseguiriam atravessar aqui, teriam que dar a volta. Então eles davam a volta e colonizaram do lado aqui do Oceano Pacífico. Todos os países aqui falam espanhol. Vieram até o México, alguns países da América Central, e hoje é o resquício então de que se fala espanhol. E os portugueses, espertamente, começaram a tomar conta desse território sem que os espanhóis soubessem, sem que eles dessem conta que esse território deles estava sendo perdido, porque os portugueses começaram a chegar, começaram a plantar, começaram a tirar ervas, madeira, que a gente chama de sertão. Sertão quer dizer área longe, área esquecida. E isso configurou, então, na ocupação do Brasil. Chegou um tempo que o Tratado de Tordesilhas já não tinha mais validade, porque os espanhóis tiveram que se dar por vencidos e entregar as terras que os portugueses foram ocupando ao passar do tempo. Fizeram outros acordos, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, mas isso já sabendo que essas terras brasileiras já estavam tomadas pelos portugueses. Isso foi o Tratado de Tordesilhas. Tá certo? Poucas palavras, mas para vocês terem a noção. Eu tenho umas imagens que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Tá? Vou fazer algumas montagens aí, preciso da minha equipe de edição. Por acaso é minha secretária, minha filha maravilhosa, e vai acabar me ajudando aqui, tá? Que eu não tenho muita habilidade com essas tecnologias. Eu preciso da ajuda dela. E no final vai ter umas palavras dela também, porque ela teve a aula já no 7º ano. Então alguma coisa ela vai falar para vocês que também vai ser cobrado. Para você que é meu aluno do 2º ano, você vai ter que fazer um resumo, inclusive, da parte que ela falar, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado. E agora vamos entrar então com algumas imagens. E não esqueça, você que não é meu aluno, se inscreva no canal. Pretendo continuar com essas aulas e a gente bater papo aí sempre sobre geografia. E deve ter assunto bastante interessante aí, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço do professor Ernesto. Bom, essa imagem demonstra a divisão do mundo certinho do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Se você não entendeu o que é o Tratado de Tordesilhas, volta um pouco o vídeo que você vai entender certinho o que é. O Brasil foi bem dividido e os portugueses ficaram com a parte do litoral. Então ficou mais fácil para exploração, porque era mais fácil a chegada nos portos. Então é mais ou menos isso, entendeu? Agora, a segunda imagem que virá a seguir é a imagem das divisões certinhas das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram divididas de pai para filho. E essas capitanias, o rei deu para os capitães hereditários. Eles poderiam explorar terras. As terras eram deles, mas partes dos lucros gerados por eles eram dados para o rei de Portugal. Bom, a terceira imagem que virá a seguir é a exploração do território. Nós podemos ver que foi explorado cana-de-açúcar, madeira, gados, ouros, foram tudo explorações feitas pelos capitães hereditários. Então, metade do lucro gerado por essas explorações era dado sim pelo rei de Portugal, então não se esqueçam disso. O rei de Portugal tinha sempre o 100% do comando. Bom, agora é isso. Muito obrigada por assistir. Chegamos no fim do vídeo, obrigada por assistir até aqui. Se você é aluno do meu pai, faça um resumo de tudo que nós falamos. Alunos do 2º ano terá este vídeo e um próximo vídeo. E para quem não é aluno de 7º, 8º, não importa o ano que você esteja aprendendo isso, se inscrevam aqui no canal porque vai ter mais assuntos sobre esse e meu pai e eu poderemos explicar várias coisas para vocês, ok? Muito obrigada, se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like, ok? Um beijo, tchau!